Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Turminha aí do sétimo ano, né? Satisfação estar com vocês. Mais uma aula aqui, né? Aula remota. Esse ano, a maioria das nossas aulas foram assim e vamos continuar, né, gente? Vida que segue, ninguém vai se abater com isso. Vamos viver a vida, né? Do jeito. Se nos deram ovos, vamos fazer omelete. Se nos deram eu gosto mais da farofa de ovos, né? Para ser sincero. Se nos deram limão, prazer da nossa vida, vamos fazer limonada, né? E dar um brinde e vida que segue. Então, hoje, gente, nós vamos tratar sobre as vegetações no Brasil, né? Vamos dar uma olhada aí nesse tema aí. Deixa eu ampliar aqui. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o meu marca-texto. Beleza. Então, vamos lá. Vegetação no Brasil, né? O Brasil apresenta grande diversidade de paisagem, constituída, entre outros elementos, por formações vegetais nativas, né? O que ele quer dizer, gente, quando ele diz formações vegetais nativas? É porque o Brasil ele tem uma vegetação própria, né? É uma vegetação natural, não é exótica, né? Exótica é a vegetação, é aquelas plantas que vêm de outras regiões. No nosso caso, são vegetações nativas, são a da nossa terra, né? Com características relacionadas ao nosso clima, ao nosso solo, etc., né? Então, que passaram por intenso processo de devastação no decorrer da ocupação do território. Então, foi uma longa história e tem sido ainda, né, de devastação. A gente espera que nós tenhamos no futuro governos que se preocupam em proteger a natureza, porque proteger a natureza, gente, não é proteger o capim, o mato, não. Quando você protege a natureza, você não está protegendo a casa dos bichos, né? Igual alguns falam. Você está protegendo a origem, né, de grande parte do oxigênio que respiramos, como é de parte, né, porque a maior parte é dos oceanos, das chuvas, né, porque as chuvas, por exemplo, nessa região aqui do Maranhão, desse pedacinho do Nordeste, ela vem toda da Amazônia, porque nós estamos muito distante dos mares. Então, é a Amazônia que empurra essa umidade para cá e que possibilita a gente ter chuva. E sem chuva, você sabe, não existe vida, né? Então, a gente precisa da chuva para quê? Para o nosso rio continuar caudaloso, para as plantações viverem, etc. Então, vamos lá, bora olhar para o mapa aqui, né? Só um momento, deixa eu beber uma água aqui. Ok, a gente vê aí floresta amazônica, né? Nesse verde aí mais escuro aqui, ó. Você vê toda essa região aí, a vegetação de floresta amazônica. Mata dos Cocais, olha que interessante. Essa aqui pertence a nós, né? Olha aqui, ó. Um bom pedaço do Maranhão aqui, um pedaço do Piauí e um pedacinho do Ceará, ó. Mata dos Cocais, né? É o quê? Essas aí são os cocais principalmente de babaçu na nossa região, né? Lá no Piauí, no Ceará, já é mais a carnaúba, né? Mas na nossa região a gente conhece mais o babaçu, né? São grandes florestas dos cocais, né? Infelizmente não preservadas como poderia. E aqui embaixo a mata, o quê? Atlântica, olha a mata atlântica aqui, ó, ó, toda essa região aqui litorânica, né? Mata das Araucárias, né? Olha aqui, ó. Olha aqui a Mata das Araucárias, ela por aqui, ó. Tá aqui entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, né? A caatinga, olha aqui, ó. Aí você diz assim: "Ah, mas a caatinga não serve para nada". Serve sim, gente. Toda a vegetação, todo ser vivo no planeta, ele tem uma utilidade. Até você tem uma utilidade nesse planeta. Então ninguém está aqui por acaso. Eu, você, todos temos uma utilidade, ok? Os animais têm uma utilidade, a vegetação também tem uma utilidade. Nada é pelo acaso, né? Aqui os campos, né? O cerrado, né? Olha aqui o cerrado aqui, ó, ó. Cerrado aqui, essa região imensa, né? Ó. É o Cerrado, né? Aqui entre o Goiás, Minas Gerais até o Tocantins e um pedaço do Maranhão, né? Nós temos, por exemplo, Cerrado aqui pertinho da gente. E nós temos Cerrado também inserido aqui, ó,
Dentro da floresta amazônica temos áreas de cerrado, sim, né? Aqui no Amapá mesmo, eu morei lá e eu conheci uma área lá de cerrado imensa, né? E dentro da floresta amazônica. Aqui em Roraima também, ó, cerrado aqui, ó, tá vendo? Ok, então vamos lá. Temos os campos, né? Esse em branco, olha aqui, ó. No Amapá aqui, ó. Olha aqui, no Mato Grosso do Sul tem campos, Rio de Janeiro tem campos e no Rio Grande do Sul uma grande área de campos, né? Campinas, Campinarana, né? Isso aqui é outro tipo de vegetação, né? Olha aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, né? E aqui o Campinarana não é aí não, desculpa. E aqui o complexo, né, do Pantanal Mato Grossense, né, nessa regiãozinha aqui que eu marquei erradamente agora há pouco, né? E as vegetações litorâneas, né, que estão nessa regiãozinha aqui onde eu risquei também, né? Aqui, aqui, ok? Beleza, então você viu aí em loco, né? Mais ou menos, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no Maranhão, o que a gente encontra? A gente encontra aqui por cima da região, inclusive é de Imperatriz, né? A amazônica, aí nós temos o Cerrado, né? O Cerrado e a Mata dos Cocais, que é uma grande parte do Maranhão é coberto pelas matas dos cocais. Pois vamos lá. Formações vegetais, né? A característica e a distribuição das formações vegetais estão relacionados às interações estabelecidas entre quais são os fatores, né? É o clima, é o relevo e é a hidrografia. Tem que ter essa combinação, né? O clima quente, clima frio, etc., tropical, equatorial, né? O relevo, ou seja, as montanhas, se é em cima de um planalto, se é numa planície, a hidrografia, a quantidade de rios que vai banhar essa região, né? Então vamos lá, florestas tropicais. Florestas tropicais abrangem a floresta amazônica e a mata atlântica, né? Se apresentam árvores de grande porte, são árvores grandes, né? Mais de 20 metros, né? Mais de 10 metros, né? Com folhas largas e sempre verdes e abrigam uma rica, o quê? Biodiversidade. O que seria biodiversidade, né? Você já deveria saber, mas eu digo. Bio é relacionado à vida, diversidade à quantidade, né? Então, uma rica biodiversidade é que é rica em diferentes tipos de vida, né? Tem o animal, o mamífero, tem o anfíbio, né? Etc. Estão associadas a, olha aqui, agora os fatores aqui, ó. Climas quentes e úmidos. Então, os principais fatores da formação dessas florestas são climas quentes e úmidos, ok? Em relação ao relevo, aqui eu não está dizendo, mas não é obrigatório, mas na maior parte da região amazônica, o relevo é de planície, né? De planície. Não sei se deu para entender, porque eu estou escrevendo com o mouse, né? É difícil. Então vamos lá para o cerrado, né, gente? O cerrado abriga espécies vegetais variadas, né? Que vão de árvores altas e densas até espécies mais baixas e espaçadas, entre as quais crescem arbustos e plantas rasteiras. Ocorrem áreas de, ó, o clima de novo aqui, ó, clima tropical com duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca. Aliás, esse clima aqui bem definido, chuvoso, o período de chuva e seca, também em algumas regiões das matas, das florestas equatoriais, né? Se bem que na região das florestas tropicais, normalmente tem uma quantidade de chuva maior, né? Quando ocorrem queimadas naturais, para resistir ao fogo, espécies dos cerrais se adaptaram. Por isso apresentam troncos retorcidos e folhas e cascas grossas. O que ele quis dizer com isso aqui, gente? Que o cerrado ele tem uma adaptação que natural para resistir ao fogo, né?
ele tem uma adaptação natural para resistir ao fogo. Ele queima, mas o lugar onde o cerrado foi queimado, você pode voltar alguns meses depois, eles estão lá tudo vivo, porque as raízes se protegem e porque o tronco das árvores tem uma proteção também natural. Vamos lá para a caatinga, não é caatinga não, viu? A caatinga é considerada a única formação vegetal nativa exclusivamente brasileira. Isso aqui eu não concordo completamente com o autor, mas tudo bem, daqui a pouco eu falo. Né? Suas espécies adaptadas ao clima semiárido, ao clima aqui semiárido, né? Não são encontradas em outras regiões do mundo. Algumas espécies da caatinga, como os cactos, né, armazenam água e apresentam raízes bem próximas à superfície para absorver o máximo de chuva. Por que eu estou dizendo, gente, que eu não concordo muito com o nobre colega aí? Porque tanto o cerrado quanto a caatinga, ela tem algumas características em comum com uma vegetação na África chamada savana. Eita, mas ficou uma desgraça de feio, mas tudo bem. É uma vegetação chamada savana. E essa vegetação ela é muito parecida tanto com o cerrado, em alguns lugares, quanto também com a caatinga, né? Então, só fazendo esse adendo aí, né? Então, vamos lá. A floresta tropical, por exemplo, que é a maior área de vegetação que nós temos, realmente nós temos outras regiões do mundo, como na Indonésia, no Congo, na África, né? Nós encontramos florestas idênticas às nossas, com animais diferentes, mas muito parecida com a nossa floresta tropical. Ok, então vamos lá. Campos sulinos, né? Nessa formação vegetal predomina a paisagem de gramíneas, né? Gramínea é como se fosse a grama, né? Aquele mato baixo, né? Pequenos arbustos, né? De pequeno porte e plantas herbáceas. Ocorre em áreas com relevo levemente o quê? Ondulado e o clima aparecendo aqui, subtropical. Já não parece nada com o clima das outras que nós tratamos anteriormente, né? Vamos lá. Campos amazônicos, né? Isso aqui eu já vi no Amapá e em Roraima também, né? Também chamados campinas ou capinaranas, ocorrem principalmente no que? No noroeste da Amazônia, né? Onde há o maior índice pluviométrico. Sua vegetação se desenvolve em solos arenosos, né? Essa vegetação, gente, inclusive aqui no Maranhão, lá no litoral, a gente encontra também parecido, né? Ali naquela região de Barreirinhas, né? Variando de uma cobertura mais rala, composta de gramíneas e arbustos, a matas fechadas, mas menos exuberantes que a floresta amazônica. Por que ela é menos exuberante? Porque o solo é mais pobre, né? É bem arenoso, então ela não tem como se desenvolver como, por exemplo, a floresta amazônica se desenvolve. Então, vamos lá. Mata da araucária, né? Essas são lindas, né? Também chamada de mata dos pinhais, ocorre principalmente em altitudes mais elevadas. Olha aí, ó, altitudes mais elevadas. Então, aqui o peso foi as altitudes elevadas, né? E latitudes, o que? Médias. O que são latitudes médias? É um meio termo entre baixas latitudes, próximo da linha do Equador, e altas latitudes distante. Então, é no meio termo. Está associada ao clima, o quê? Ao clima aqui, subtropical. Então, essa vegetação depende do quê? De uma altitude e de um clima também subtropical, com temperaturas amenas e chuvas regulares.
apresenta menor variedade de espécies vegetais comparada à floresta tropical, são poucas, né? Com predomínio da araucária. Então, nessas florestas, a maioria são araucárias. Tem outras vegetações? Tem, mas as que dominam é a araucária. Esta árvore é um tipo de conífera, espécie que produz cones, pinhas, que armazena suas sementes. Aqui, vegetação litorânea. Esta formação vegetal, formações vegetais do litoral brasileiro destacam-se pela restinga, né? Restingas e os mangues. As restingas são compostas de espécies vegetais geralmente rasteiras e baixas. Desenvolve-se em dunas, ó. É aquela... Essa restinga a gente viu muito também lá em Barreirinhas, né? Os mangues, né? Ó o mangue aqui, ó. Se desenvolve nas áreas do encontro das águas, ou seja, o mangue ele se desenvolve nas áreas alagadas. A restinga não. Ela está ali na margem, né? No litoral, próximo do mar, sobre as dunas, etc. E o Pantanal, né? É uma formação vegetal bastante variada e complexa, né? Pois se encontra em uma área de transição entre, né, o cerrado e a floresta amazônica, né? Então ela faz essa transição, né? Essa mudança, apresentando espécies vegetais de ambas as formações. Então, no Pantanal você encontra, né? Você encontra cerrado e você encontra também o quê? Amazônia, né? Você encontra resíduos, né, dessas duas grandes formações vegetais no Pantanal. Por quê? Porque é um encontro entre eles dois, essa região, e das características. Está associada ao clima entrando aqui de novo, clima tropical, né? Apresentando estações secas e chuvosas, bem definidas. Então, existe uma definição perfeita lá de quando é chuva e de quando é seca, ok? Só um momento. Muito tempo todo. Gente, desculpa aí, teve uma intercorrência aqui em casa. A vegetação das partes mais baixas do terreno é adaptada às cheias do rio, né? Então, a vegetação que fica nas partes baixas do terreno é adaptada o quê? Às cheias dos rios. Ela suporta, né? São árvores, são plantas que suportam ficar até boa parte debaixo d'água mesmo, né? Ou pelo menos com os caules submersos, né? A raiz submersa. Então ela se adaptou, por quê? Porque se ela não adaptar, ela morreria, né? Os terrenos de planície do Pantanal são circundados por planaltos e de altitudes mais elevadas, fazendo com que os rios confluam para a região. Ok, então tá, vamos seguindo aqui. Mata dos Cocais, né? Essa que eu falei aqui do Maranhão, né? Mata dos Cocais ocorre principalmente nos estados, olha aqui, ó, Maranhão e Piauí, né? Em áreas de clima quente e úmido, olha o clima aqui entrando de novo, né? Constitui área de transição entre a floresta amazônica, né? Ou seja, é num limite ali, numa fronteira entre a floresta amazônica e o cerrado, não é isso? E também o que? E a caatinga. Então, ela está ali sempre aparecendo entre esses três aqui, né? Entre a caatinga, entre o cerrado e entre a floresta amazônica, né? É formada principalmente por palmeiras, como o nosso babaçu, né? Que na maioria desses cocais no Maranhão é babaçu, e a carnaúba. A carnaúba não é muito comum no Maranhão, tem mais lá no norte do Maranhão, tem muita carnaúba, né? Para cá, para a região de Imperatriz, no sudoeste do estado, não tem tanto, né? E o buriti, que para nós também é bastante comum, né? Eles são as principais, né, vegetações aqui dessa área, né, das matas dos cocais, com características bem nossas, né? E inclusive essa planta, gente, ela
tem uma lei específica para cá, para o babaçu. Por quê? Porque tem famílias, comunidades inteiras que vivem da extração do babaçu, né? Para extrair o óleo, etc, né? Então, existe toda uma cultura sobre a questão do babaçu, né? Então, essa vegetação, ela é importante ser preservada porque tem uma cultura envolvida, né? Uma cultura, tem o extrativismo, tem pessoas que dependem da existência, né? Dessa palmeira. Ok, gente? Então, a gente vai encerrando essa aula aqui, né? Agradecendo a você, a paciência, a audiência e faça atividade, tem uma atividade aí para vocês, sempre tem, né? E se cuidem, ok? Até a próxima aula. Tive aqui um imprevisto aqui em casa, acho que vocês ouviram, mas já está resolvido. Abraço, gente. Valeu.